Ok, então vamos à estrutura do gênero textual cartaz, tá? A primeira que eu vou estar falando é sobre a função. Qual que é a função do cartaz? Ele pode ser apresentado duas. Uma é em caráter informativo, né, que é trazer informação, que é comunicar a alguém sobre algo, ou então ele pode ser apresentado em caráter apelativo, que é convencer, é o emissor convencer o receptor a fazer alguma coisa, certo? Pode apresentar? Pode não. Normalmente apresenta-se os verbos no modo imperativo. O modo imperativo é aquele verbo que expressa conselho, pedido, sugestão, ordem, tá? Então, são verbos, né, palavras que apresentam ações, mas referente a algum desses itens que eu apresentei para você, né? Ou em forma de conselho, ou em forma de pedido, sugestão, ordem, tá? Então, vocês viram que o cartaz, e percebam também que o cartaz, ele apresenta a linguagem verbal e mista, e não verbal, né? Que é conhecido por linguagem mista, né? Que apresenta palavras e apresenta imagens. Outro item, outra característica do cartaz é a criatividade. É aguçar no receptor a curiosidade em saber qual que é a mensagem que o emissor está querendo transmitir, né? Qual que é a mensagem que ele está querendo passar. E também uma característica, né, que para mim é muito importante para não tornar esse texto tedioso, cansativo, extenso, é apresentar textos curtos, sugestivos, né, e adequado ao público. Se for um público criança, se é um público, né, quem vai receber essa mensagem são crianças, então deve apresentar imagens que lembram e também chamam a atenção, né, atrativo para as crianças. Letras maiores, cores vibrantes, tá? E também já explicando e dando esses exemplos, a gente já entra em outro item, que é o item da preocupação da estética, né? Que eu falei, é a letra, o tamanho da letra, a preocupação em saber qual que é o público-alvo, né? Se é uma criança, cores vibrantes, né? Amarelo, laranja, vermelho. As imagens que são colocadas ali são imagens pensadas, né? De acordo com o tema levantado, o espaçamento também entre as imagens, entre as palavras, a disposição de cada mensagem dessa, também existe essa preocupação estética, tá bom? Então vamos lá, iniciando aqui, eu coloquei um cartaz para vocês, para a gente estar analisando juntos, e eu vou iniciar lendo o enunciado desse cartaz. Observe o cartaz da campanha, repare nos elementos utilizados, as palavras, os desenhos, as cores, os números, eles devem ser considerados em sua leitura, porque são muito importantes para a compreensão dos sentidos do texto, tá? Então, a gente percebe aqui um cartaz, normalmente foi feito pelaquela criancinha ali, né, nominada por eu. Então, desenho como ele se vê, como ele vê a mãe dele, como ele vê os irmãos dele, né, os irmãos, a Aninha e o outro bebezinho, e como ele vê o pai dele. E
título do cartaz diz o seguinte: quem bate na mulher machuca a família inteira. Aí mais algumas informações aqui, né? Então, ligue 180, tem um letreiro aqui, tá. São as... aqui fala um pouquinho da violência doméstica, né? Certo? E aqui é o Instituto Patrícia. Quem foi que idealizou esse cartaz? A empresa, a instituição que idealizou esse cartaz, né? Então, a primeira questão diz o seguinte: esse cartaz divulga uma campanha. Responda às questões propostas. Qual que é o tema da campanha? No próprio cartaz, ele já responde isso para a gente, né? Qual que é o tema aí dessa campanha levantada pelo Instituto Patrícia? O tema dele levantado é a violência doméstica, tá vendo? Ligue 180, aí aqui embaixo tem um textinho que fala da violência doméstica, tá? Então, o tema da campanha é violência doméstica.